Sejam bem-vindos a mais um Decão Indica. E hoje vamos falar de um dos filmes mais bonitos da carreira do diretor Tim Burton, Peixe Grande. O filme de 2003 fala sobre a relação de um filho e um pai contador de histórias. Ao longo do tempo, o pai foi lá contando suas aventuras e o filho foi ficando de saco cheio. Depois de tanta lorota, tanta história de pescador, ele sente que ele não conhece o pai dele. Ele leva então a sua noiva, já que o pai está no leito de morte, para conhecer ele. Ele vai contando as histórias e ela vai entrando no mundo de sonhos junto com a gente, espectador. Bom, para dirigir um sonho, ninguém melhor do que o diretor americano Tim Burton, conhecido por filmes como Edward Mão de Tesoura, Batman, Sweeney Todd, Beetlejuice. Para muitas pessoas, pode parecer que o sonho dele tem mais cara de pesadelo gótico. Mas eu lhe garanto que dessa vez aqui, ele não pesou a mão. Está um filme lindíssimo, porém com a assinatura dele. O roteiro desse filme é de um livro com o mesmo nome e tinha caído no colo de outro diretor, Steven Spielberg, e ia fazer Peixe Grande. Mas Spielberg, na época, estava dirigindo Minority Report com o Tom Cruise. Mas mesmo assim, quando terminou, sabe que o homem não para de trabalhar, né? Já estava com outro filme engatilhado com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, chamado Prenda-me se for capaz. No fim das contas, caiu no colo de Tim Burton, que se emocionou com a história, já que 2 anos antes ele tinha perdido os 2 pais. One of the things that intrigued me, and just the fact that it sort of put an image to things that I felt was quite difficult to talk about. You know, the weird relationship that you have with your family and parents. Especially fathers and sons. Yeah. Part of the passion you had for it was that story. Well, yeah, because my father had recently died, and I wasn't very close to him, but it still is, has quite a lot of impact, and you kind of think about it, and I always found it very difficult to talk about, and then this script comes along and it just sort of presents it. Uma das coisas mais interessantes foi a forma que Tim Burton filmou as histórias do Edward Blum. Por quê? Ao invés de fazer como flashbacks normais, só voltando no tempo, toda vez que ele contava uma história, Tim pensou em fazer a história mais saturada, mais quentinha. Sabe aquela memória gostosa, quando você só lembra das coisas boas? Você tira tudo que aconteceu no dia, você limpa detalhes e no final das contas vira uma memória elevada, mais interessante. Não preciso nem falar que eu me identifiquei com esse filme, né? Eu também sou um contador de histórias e eu não sou jornalista para ficar reportando não, tá? Eu vou e dou uma emocionada na história. Eu aumento, mas não invento. Eu gosto de envelopar ela, de deixar ela mais emocionante, de ter um timing melhor, cortar as arestas e no final ser épica. Uma vez corremos atrás de uma garrota das 6 da manhã até as 6 da tarde sem parar nenhum momento. Fui derrubar o boi já de noitinha. O boi não era uma garrota? Era uma garrota e um boi. E você corria atrás dos 2 juntos assim de uma vez? Corria, é proibido? Não, mas eu me admiro deles correrem tanto tempo juntos sem se apartarem. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. E tinha que ter um elenco de sonho, com o nosso querido Ewan McGregor, conhecidíssimo por Moulin Rouge, conhecido também com o nosso querido Obi-Wan de Star Wars. Hello there. General Kenobi. Também contando com o nosso queridíssimo Danny DeVito, Steve Buscemi e também a sua música criadora durante muitos anos, Helena Bonham Carter. Tim Burton é daqueles caras criativos que sonham com mundos diferentes, mas para poder você acreditar que esse mundo existe, precisa misturar técnicas diferentes. CGI, que ele é feito no computador, efeitos práticos como explosão, partículas, coisas que acontecem na tela, e também marionetes. Pois é, certos monstros, certas cenas, ele colocava coisas com pessoas controlando fisicamente para que tivesse peso. Já pensou ser tudo com fundo verde? Talvez criasse uma desconexão e você não acreditasse que, será que essa história é de verdade? E filme bom tem que ter trilha sonora. E aqui, um dos maiores parceiros da carreira cinematográfica de Tim Burton, Danny Elfman. Pois é, Danny Elfman, um gênio, cantor do Oingo Boingo, que compôs coisas icônicas como essa música aqui do Batman.
Mas não foi só filme com o Tim Burton que ele fez, não. Danny Elfman também e outras trilhas sonoras icônicas como a do Homem-Aranha de Tobey Maguire. E também nossos queridos Homens de Preto. O cara é um monstro. Vamos pra nota? Um filme com história simples, de pai e filho, mas que toca fundo no coração. Toda vez que eu assisto, eu choro. Não de tristeza, mas de emoção. É um filme muito bonito, com fotografia espetacular, trilha sonora diferenciada, elenco maravilhoso e com aquela assinatura de Tim Burton com a mão leve que você espera. Pra mim, é nota 9. E pra esse filme ser melhor, só falta o seu comentário, o seu like e a sua inscrição aqui no Cinema com Dedê. Um beijo fantasioso no seu coração e até o próximo review.